Olá! Hoje nós vamos falar sobre trilhas sonoras de filmes de heróis e eu vou conversar com Eduardo Marchiori. Não sai daí! Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre trilhas sonoras de filmes de heróis. Eu vou conversar aqui com meu amigo Eduardo Marchiori. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, tudo bom. Oi pessoal, tudo bem aí? Tá bom. Rapaz, eu trouxe você aqui porque eu li uma matéria que você escreveu para o blog Raio X, que é de sua autoria, que falava justamente sobre isso. Então, mostra pra mim essa primeira imagem, ô Léo, por favor. Que é do blog dele. Esse aí é o blog Raio X, que é o seu. Isso. E aí tá aí, tem escrito aí, não se fazem mais trilhas de super-heróis como antigamente. Eu não enxergo, né? Tudo bem. É a idade. É a idade, né? E ainda me recuso a usar óculos, né? Tudo bem. Então, por conta dessa matéria, eu quis trazer você aqui para poder conversar. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria saber de você, o que você faz? Você é jornalista? Sim, sou jornalista, sou colaborador da revista Mundo dos Super-Heróis, né, também da revista Mundo Nerd, ambas da editora Europa. E baseado nesse trabalho que eu fiz com a Mundo dos Super-Heróis, que eu comecei a fazer com a Mundo dos Super-Heróis, eu me voltei bastante assim pro mundo da cultura pop, né? E aí eu resolvi criar o blog Raio X, também por essa paixão de super-heróis que eu tive, então eu também trabalho com esse blog Raio X e junto com o Maurício Muniz, né? Maurício Muniz é a figurinha carimbada, recorrente demais aqui. Exatamente. Junto com o Maurício um bate-papo de amigos que a gente começou a se reunir para falar de nerdice e tudo mais, a gente também fez o blog O Pastel Nerd. Então eu também participo desse blog O Pastel Nerd. Legal. Eu escrevo bastante sobre o Bastante. Por que você teve a ideia de fazer essa matéria sobre trilhas sonoras? Então, foi assim... Uma coisa que começou a me incomodar muito com os filmes atuais de super-heróis, que eu sou fã de super-heróis desde lá que eu aprendi a ler, né? Uma coisa que começou a me incomodar muito foi a falta de identidade nas trilhas sonoras. Porque eu percebia nos filmes, os filmes ótimos, né, que estão sendo feitos agora, com toda a técnica, aquele filme que desde criança a gente queria assistir, agora a gente está podendo ver, né, com toda a pompa e circunstância, os filmes e tal. Mas os filmes de antigamente eu percebia que eles tinham uma trilha mais marcante, que fica na cabeça e que dava aquela identidade. Você ouve a música, você lembrava do super-herói, né? Mulher Maravilha, Homem-Aranha, né? Tem aquelas trilhas marcantes. E os filmes atuais eu acho que falta isso. Vamos ouvir então. Olha, eu vou soltar um áudio agora. Ele tem três trechinhos de trilhas sonoras de filmes de heróis atuais. Vamos ver se você consegue identificar. A gente põe para tocar e depois você me diz se você reconhece. Pode soltar. E aí? O primeiro? Olha, foi um pouquinho difícil, mas eu acho que o primeiro foi Os Vingadores. Errou! Errei. A segunda? A segunda, Homem-Aranha. Homem-Aranha do Sam Raimi. Sam Raimi. Isso, e a terceira? A terceira, não faço ideia. Tá. A primeira é Man of Steel, Superman, né? A segunda Não, foi do Man of Steel? Foi.
Aquela trilha que a gente até conversou já no Facebook sobre ela e tal. E a última é do Batman Begins. Batman Begins. Então, somente a do... Eu peguei o trecho mais marcante de cada uma, para poder colocar isso. Então, do Man of Steel não pegou a mais marcante, não. Ué, não é? Essa é a parte mais... Não é essa? Não, tem uma outra parte que eu lembro, mas tudo bem. Tá. Por que você acha que os filmes atuais não têm essa identidade sonora, musical, de tema? Então, eu não sei te explicar o porquê. Eu sinto que falta alguma coisa. Os músicos atuais, eles não estão identificando... Não sei se falta uma letra na música, talvez, né, que identifique o personagem. Eu acho que, assim, nas músicas de antigamente... Você ouvia a música, você já lembrava do personagem. Inclusive, ontem eu estava até no caminho para cá, eu estava até lembrando... Ontem, no caminho para cá? Você veio ontem para cá? Não. Eu estava lembrando... Acampou aqui na frente. No caminho que eu estava vindo para cá hoje, eu lembrei de ontem. Então tá bom. Né, que teve o programa da Xuxa e ela estreou um quadro novo que chama Luz, Câmera, Ação, onde tinha um pessoal fazendo mímicas, né, de filmes famosos. E os convidados lá tinham que adivinhar que filme era. E aí depois, na hora que ela revelava, é tal filme e tal, tocava a trilha sonora do filme de fundo, né, uns minutinhos da trilha sonora. E aí o primeiro filme que eles passaram foi o filme do Homem-Aranha. Né? Aí identificaram lá o Homem-Aranha, a trilha sonora do Sam Raimi, né? A trilha sonora tocou do desenho. Aquela da década de 70. Spider-Man da década de 60. 60? 67 o desenho. Né? Mas então, quer dizer, não tocou a trilha sonora do filme do Sam Raimi, tocou a música de 1960 porque ela é mais marcante. Inclusive, agora, eu não sei te dizer o porquê que ela é mais marcante. Eu acho que, sei lá, talvez a letra da música que fica na cabeça, né? Uma música que tem a letra, você aprende a cantar, você aprende a melodia. E a música só instrumental talvez seja mais difícil de guardar, né? Você acha que as trilhas sonoras atuais são mais temporais? Por exemplo, elas tendem as pessoas tendem a esquecer delas com mais facilidade? Aliás, desculpa. Esquecer não lembrar. Porque se você coloca pra tocar, assim, fala, essa música eu ouvi em tal filme. Mas se você perguntar pra pessoa, qual que é o tema de tal filme? Aí a pessoa não lembra. Né? Você acha que elas são mais temporais? Com certeza, com certeza. A prova disso é que eu não lembrei do filme do Homem de Aço, né? Eu tenho a trilha sonora do Homem de Aço. Inclusive, naquela matéria que você mostrou ali, a ideia de eu escrever ela foi exatamente por causa da trilha do Homem de Aço. Que estava todo mundo falando que a polêmica do momento lá foi por conta que o Homem de Aço, o Hans Zimmer, que foi o autor da trilha sonora, ele resolveu ignorar a trilha sonora clássica do John Williams e fazer uma trilha nova. Né? Então estava todo mundo falando, é uma heresia, onde já se viu ele ignorar a trilha sonora, que é clássica, que marcou o personagem, não sei o quê. E aí eu ouvi a trilha sonora do Hans Zimmer, é uma trilha bonita, até por se dizer, né? E aí eu fiz a ideia de fazer a postagem. Ela não identifica o Superman, tanto é que eu esqueci, né? Não lembrei. Então, você falou uma coisa muito legal naquela vez que a gente conversou, que foi nessa vez que a gente conversou que deu origem também a esse bate-papo aqui que eu quis trazer você aqui. Você falou o seguinte, que a trilha sonora desse filme é muito boa se ela tiver a ajuda das imagens do filme. Exatamente. Ela casa perfeitamente com as imagens do filme. Você assistindo o filme, você ouve a trilha sonora, é perfeito. Agora, você ouvir só a trilha sonora, você não lembra do Superman. É verdade. Bom, coloca o áudio 2 para mim, por favor. Então, qual é a música? Não, você conhece essa, qual é a vai. música? A primeira é do Batman, a segunda de Volta para o Futuro e a terceira Indiana Jones. Isso aí. Então, eu coloquei assim como uma forma de brincadeira, mas é verdade. Você acha que o tan tan tan
com a boca para reproduzir a música de um filme ajuda a marcá-la na cabeça das pessoas? Ajuda, principalmente se ela for um tan fácil de fazer, né? Que nem essa do Indiana Jones é facílima. O John Williams tem muito isso, né? De tan. Tem, você viu? Se você tem o Indiana Jones, você tem o do Star Wars também, que é... Como que é do Star Wars agora? Agora já deu branco, um monte de música tocando, eu não vou lembrar. Então, do Star Wars, o do próprio Superman Tubarão, também, o Tubarão também, todas são tan. Eu acho que isso, por mais que ele use vários instrumentos, fica mais marcante aqueles soquinhos, né, na música. Eu acho que ele é mestre nisso, né? E ele é muito lembrado pelas trilhas sonoras, né? Até marquei aqui que ele, inclusive, é lembrado como um ícone da cultura pop. Tem um cara que fez não sei se você já chegou a ver, um cara que fez a capela. Ele dividiu a tela em quatro espaços ali, e ele cantando... ele fez todas as trilhas do John Williams, assim. Então, quer dizer, ele fala que, no final, ele termina falando John Williams is the man, é o cara. Por que você acha que quando se fala em trilha sonora de filmes famosos e marcantes, o primeiro nome que se vem à mente é John Williams? Porque ele é genial, né? Não tem o que falar do John Williams. As trilhas do John Williams são bastante marcantes, né? Talvez por conta do tan, que são mais fáceis de você guardar, de você lembrar, né? E a maioria dos filmes que tem a trilha sonora do John Williams, eles também se tornaram clássicos, né? Quem é que não conhece Indiana Jones, Jurassic Park, Tubarão, aliás, Superman? Jurassic Park, pra mim, é uma das melhores trilhas do cinema. Eu gosto muito daquela. Me fala uma coisa, você falou alguma coisa hoje... Pra mim, depois eu não me atentei muito bem, não deu tempo de eu pesquisar. O Harry Potter também é dele, não? Harry Potter também. Os 3 primeiros Harry Potter são do John Williams também. Então, a mesma coisa. Tem o tan lá também. Então, tá bom. Ele tá vivo ainda? Tá. Acho que se eu não me engano, acho que ele tá com 90 anos. Nossa, ele não tá mais trabalhando, né? Tá, não. Ele tá fazendo ainda umas trilhas sonoras, sim, mas acho que, se eu não me engano, acho que ele fez do último Star Wars. Do último ele fez? Dele, do episódio 7 é dele. Ele falou, ai meu Deus, deixa eu levantar daqui que eu preciso lá. Preciso lá honrar o meu nome ali. O Stan Lee também já tá quase lá, né? Já tá lá com seus 89. Mas eu ouvi falar que o John Lee... Stan Lee vai se aposentar. Vamos mais um áudio aí. Coloca outro. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Então, lembra, né? Wonder Woman fala o nome da heroína. O outro também, qual foi que eu já esqueci? Caça-Fantasmas também fala. Ghostbusters, né? Lembra? E o Spider-Man também. Então eu acho que a letra ajuda, né? A letra ajuda. A letra ajuda sim. Eu lembro que no filme do Superman, no Superman 2, eles fizeram um tema de amor em cima, colocaram uma letra em cima dos arranjos da música do John Williams, virou aquela... Foi no primeiro? Foi no primeiro. Que a própria Margot Kidder faz, né? Naquela cena do voo. Can you read my mind? É linda aquela música. Fantástica mesmo, né? Música. Então, a Margot Kidder, ela recita a letra da música, né, naquela cena do voo, que é uma das cenas, minha cena preferida de filme, eu acho que é aquela cena do voo, muito bonita. E no disco com a trilha sonora é cantada pela Mary McGovern, né? Quem que é essa? É uma cantora americana. Eu não conheço, não. Ela chama Mary McGovern. E trilhas, você acha que essas trilhas aliás, não, vou reformular. Por que então as trilhas hoje em dia, por que se é tão mais fácil ficar marcado na cabeça das pessoas essas trilhas com letras, por que há relutância em ter letras? Por exemplo, a música que ganhou o Oscar, do Titanic, aquela, como é o nome? My Heart Will Go On. O cara que compôs, ele não queria letra de jeito nenhum, aí o estúdio insistiu para colocar letra e a Celine Dion foi lá cantar. Né? Então, quer dizer, houve a tal da resistência ali. Por que será que existe essa resistência toda? Será que ficou envelhecido
essa prática de colocar letra nas músicas? Talvez por uma temática mais comercial, né? De colocar, de vender as trilhas sonoras e poder utilizar ela mais pra frente para alguma outra coisa. Eu não saberia dizer o motivo, não. Eu não sei porquê. Até porque se colocar letra, de repente, com um cantor, talvez até venderia mais o disco. Eu também né? acho. Eu acho que ajudaria a marcar um pouco mais Entendi. a música. Uma outra coisa que eu percebo, não sei se você concorda, quando a gente fala do Indiana Jones, a música do Indiana Jones, tan, taran, tan, 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 é do Indiana Jones. Dois ou três? Os três. Tá. É dos três. E o do quatro, Superman? né? Dos quatro, né? Porque tem o E o quarto do Superman? também. E o do De Volta para o Futuro? Inclusive, o do Superman tem os três primeiros, os 4 filmes com Christopher Reeve. E o tem o Returns. filme, o Returns, que também Também foi feito por outra pessoa, né? Que não foi o John Williams, foi o John Ottman. John Ottman, mas ele utilizou a mesma batida do John Williams, né? A mesma trilha do John Williams. E o De Volta para o Futuro também. Também. Agora, os filmes novos, vamos pegar aí, Vingadores. Homem de Ferro. Tem o Piratas do Caribe. Nenhuma música que foi usada no primeiro filme é usada no segundo também. Parece que são composições distintas, né? Distintas. Eu sei lá, eles pensam que são filmes diferentes, né? Não seria uma coisa para marcar o personagem. É essa que a gente estava te falando, falta identidade. Eu penso que os músicos, eles teriam que criar essa identidade para o personagem, né? Para poder identificar com o público, para o público poder identificar, olha aquela música, aquela trilha sonora de tal personagem e tal, né? Vou até comprar o disco para lembrar do cara e tal, né? Agora, talvez por conta de se vender uma trilha sonora diferente, vamos comprar vários discos, né? Ao invés de comprar um só, vou comprar os 6, né? São 6 Piratas do Caribe, são 7 Harry Potter, então vou comprar. Mas, por exemplo, no De Volta para o Futuro, eles pegaram no 3, que é um filme de Velho Oeste. Eles pegaram a mesma batida, igualzinho. E transformaram e em deram. Velho Oeste. Então, mas você reconhece ali. Exatamente. Tem a identidade. Exatamente. Não sei por que não fazem isso. A gente continua conversando depois de um recado pessoal aí de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Pessoal, eu recebi alguns livros aqui para a Galeria do Em Contexto, eu quero mostrar para vocês. Ó. Esse aqui foi o primeiro que nós recebemos. 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi, da editora Bertrand Brasil. O autor é o Mitchell Zukov, com a equipe de segurança do Anexo. Esse livro reconstrói os trágicos acontecimentos de 11 de setembro de 2012, quando um complexo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em Benghazi, foi atacado. Esse livro é o primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times, e a versão cinematográfica da obra estreou no Brasil agora em 18 de fevereiro. Parece muito legal. Aí o outro é esse aqui da editora Aleph, muito legal. Star Wars, Sombras do Império. Como eu falei, é da editora Aleph, o autor é o Steve Perry. E esse livro é muito legal porque ele é um marco histórico para os fãs de Star Wars, porque foi um dos maiores projetos transmídias da Lucasfilm. A obra revolucionou o universo da franquia em diversas plataformas, como HQs, livros, games, no caso os games Nintendo 64 e PC, e também colecionáveis. E rendeu até uma trilha sonora exclusiva. Agora eu lembrei. Todas convergindo e formando uma só história. Agora, a editora Aleph está lançando no Brasil o item mais importante de todo o projeto, o romance Sombras do Império. Aqui, embalada pelo som do meu amigo. Tá, deixa eu centralizar aqui que tá feio ficar fora do... Bom, o outro é o seguinte. Eu vou falar dele, mas eu vou mostrar... Ó, essa aqui, tá vendo? É azulzinho, mas aí no final das contas o chroma key pegou aqui no azul da capa. O título é Outro Dia, a história de Rhiannon. Do selo Galera do grupo editorial Record. O autor é o David Levitan, autor do best-seller Todo Dia. No best-seller Todo Dia, o David contou a história de A, adolescente que vive uma vida bem diferente da de seus pares. A cada dia acorda num corpo diferente. Um dia pode ser menino, no outro menina, num dia gordo, no outro magro.
Um dia feliz, outro deprimido. E vai vivendo assim, um dia de cada vez, até que ocupa o corpo de Justin e conhece a sua namorada, Rhiannon. Então A se apaixona por ela e a partir daí os dois terão que enfrentar muitos percalços para tentar entender e viver essa relação. Isso é o livro Todo Dia, que é o livro anterior. Agora, esse aqui que você está vendo agora, que é o Outro Dia, o Levitan, que é o autor, oferece ao leitor o outro ponto de vista da trama, o da garota, que é a Rhiannon, que vive um relacionamento conturbado e abusivo com Justin, até que um dia ele parece estranhamente feliz, dedicado, carinhoso. Ao conhecer A e sua condição bastante peculiar, a menina passa por um processo de reavaliação e autoconhecimento intenso e começa a questionar a vida ao lado de Justin. Vale a pena ficar com alguém que você ama, mas não te trata bem? Caramba! Bom, vamos lá. E o outro é esse aqui que parece ser muito legal. Esse aqui é um dos próximos que eu vou ler, que é o Hyde, da editora Record, autor Daniel Levine. Esse livro é uma releitura de Um Médico e um Monstro e humaniza o vilão, oferecendo sua versão da história. Esse é o romance de estreia de Daniel Levine. Hyde mostra alguns dos principais acontecimentos da trama original sob a perspectiva do monstro. Ah, tá. E inclui a edição integral do livro O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Recomendo, hein? Esse aqui eu não li ainda, mas eu já li a obra original e me deu muita vontade de ler esse aqui. Tá certo, essa aqui foi a Galeria do Em Contexto. Vamos voltar aqui. Sabe que você estava falando sobre as trilhas sonoras de ser cantada, de ser instrumental? No Homem-Aranha, por exemplo, no filme do Homem-Aranha... Qual? O do Sam Raimi. Sam Raimi. Ele tem a trilha do herói, né? Do Homem-Aranha, a trilha musical. E tem uma música cantada também, que é do Chad Kroeger, que é a Hero. Sim, né? É muito boa. Essa é mais lembrada do que a própria trilha... Exatamente. Né? O main title, né? Que é a trilha principal dos heróis. E esse main title, uma coisa que eu já prestei atenção, que a gente conversou, em cada nova versão do filme, ela é modificada. Né? Então, isso não, na minha opinião, ela não cria uma identidade com o personagem. Entendi. Né? Fica por exemplo, no filme do Rock, Rock o Lutador. Rock o Lutador. Aquela música que a gente conhece, The Eye of the Tiger, é do Rock 3, por exemplo. Né? Então, esperou-se chegar no 3 para você falar que era a música do Rock. Mas a música do Rock, ela é uma outra, né? Não, também. Tem essa aí também, mas a música... Essa é do primeiro, né? Mas a música, quando você vai falar sobre... Que vai lembrar... Que ficou mais marcante, né? Exatamente. No filme, vamos lá, a gente não tá falando de herói, mas Uma Linda Mulher é aquela música, como que é o nome? Pretty Woman? Também, essa daí, também é aquela outra que é do Rock 7. Have Must Have Been Love, né? Então aí você acaba associando sempre... Aliás... Tem alguns filmes que eles têm umas trilhas sonoras. Eles não têm o trilha original, então, tem alguns filmes, né? Eles não têm uma trilha original, por exemplo. Tem. Claro que tem. Você, comprando o disco da trilha, o CD da trilha sonora, ele tem a trilha musical e tem a incidental também. Tá. Não consigo ver aqui, alguns eu não consigo me lembrar. Não, tem alguns que a gente não lembra, né? Porque fica mais marcado pela trilha musical mesmo, pela trilha que é cantada. Né, mas todo CD de trilha sonora, quando você compra um CD de trilha sonora, ele tem também a trilha incidental. Um filme que eu gostei muito, que agora vamos fugir um pouco do assunto, não é de super-herói, que acho que talvez tenha sido meu primeiro disco de trilha sonora, foi Fível, um conto americano. Nossa! Né, eu assisti o desenho, eu adorei. Como que é mesmo? Inclusive foi o desenho do Spielberg, né? Como que é mesmo, Fível? O Fível é o ratinho do ratinho russo, né? Ele vem para a Rússia na época da colonização da América, né? Então tem uma pomba lá que está construindo essa Sim, mas a música, como que era mesmo? A Somewhere Out There, né? Que é uma das principal, é Somewhere Out There, mas tem várias outras músicas cantadas. E aí eu quis comprar, falei, nossa, esse filme é tão bonito, eu vou querer a trilha sonora, né? E a maior parte dele, ele tem 5 músicas, na verdade. Nossa, 5 músicas a Paola, cantadas. minha esposa, essa é a música preferida dela. Né? O filme preferido dela também. Ele tem 5 músicas, na verdade, cantadas. E o disco inteiro, se eu não me engano, acho que são 12. Quer dizer, as outras 7 são só instrumentais. Legal. Olha, quando o Superman, o filme, estreou no Brasil, um crítico da revista Veja, e vou frisar o nome da revista, publicou a seguinte pérola. Superman, o filme, lembra lá? Como que é? Dá pra se empolgar. Ele disse o seguinte:
Os pratos da... Você se empolgou com a música do Homem de Aço? Cara, não, empolgar, não. Empolgar, não. Você via o Superman tocando aquela música? Não. Você vê o Superman tocando a música do John Williams? A John Williams é... Não se fala mais nada, né? Se você quer saber, isso é verdade. Às vezes eu tô triste. Não triste, mas assim, você fala, ai, caramba, não tem nada... Tô tão desanimado e tal. Eu coloco a trilha do John Williams, do Superman. Cara, dá um up em você, cara. É incrível isso. Mas vamos lá. Esse crítico da Veja, quando surgiu essa música do John Williams, do filme Superman, ele disse o seguinte: os pratos da orquestra ribombam em vão. Jamais despertarão nem os super ouvidos adormecidos pela kriptonita desses violinos melosos. Melhor ouvir o filme. O que você acha dessa afirmação? E, aliás, o que você acha da crítica em si? Então... Toma cuidado porque você é crítica também. Eu sou crítico também. Não, eu acho assim... As opiniões, elas mudam com o tempo. Né? De repente, um filme que você não gostou hoje, você pode assistir amanhã e pode acabar gostando. Né? Esse crítico, ele foi infeliz nesse comentário. Eu acho que foi um comentário totalmente fora do quadrado, né? Totalmente fora. Talvez hoje, se ele ler isso que ele escreveu, ele vai falar, poxa, eu escrevi uma bobagem, né? Porque a trilha é memorável, né? Todo mundo lembra disso hoje. Na época, talvez ele não tenha gostado. Mas... então, você sabe que o Jota falou uma coisa aqui quando ele veio aqui. O Jota Silvestre, um amigo nosso, que ele é jornalista de cultura pop. Ele disse o seguinte, que tem muitos críticos que eles não conhecem o assunto. Também. E às vezes a pessoa faz a crítica somente isoladamente naquele trabalho ali, você não percebe que tem toda uma gama de... Isso acontece muito hoje, principalmente com o advento da internet. Todo mundo é crítico de tudo, né? Todo mundo critica tudo, todo mundo é doutor em tudo. Né? Então a pessoa se acha no direito de chegar lá e falar mal de alguma coisa, ou falar bem também, de repente. Falo bem daquele coisa e não é nada daquilo. Né? Porque a pessoa não entende, não estuda aquilo que ela está falando, não entende do assunto. Né? Complicado então isso também isso. acontece. E também acontece o inverso, né? Acontece que a pessoa seja especialista e faça uma crítica, aquela música está totalmente fora, não gostei, não sei o quê. Num momento, sei lá. Eu quero que você é um homem religioso, eu quero que você seja muito humilde e me diga o seguinte, qual foi a crítica que você fez que você falou assim, não devia ter feito, mudei de ideia em relação a... Você quer que eu fale da Watchmen, né? Eu não vou falar dessa do Watchmen. Do Watchmen ele acha que é ruim o filme. Não, eu não gostei do filme, não gostei dos quadrinhos, já fui criticado por conta disso. Exatamente, né? O cara tá falando aquilo que ele não entende. Não, eu entendo, eu tentei ler a revista 3 vezes, não gostei. Mas deixa eu ver se eu lembro aqui, isso que você falou, uma crítica que eu fiz... Que você falou assim, não gostei, depois você falou, não, tem que dar o braço a torcer. Ou ao contrário, que você falou, não, gostei bastante, e você fala assim... Rapaz, eu acho que eu me precipitei. Não é tão bom quanto eu achei que era. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Talvez eu não tenha nem chegado a fazer crítica porque eu não escrevi ainda na época. Mas já aconteceu vários filmes. Você lembra algum? Lembra de crítica mesmo? Crítica que eu escrevi? Difícil. Assim, de supetão eu não lembro. Mas um quadrinho que eu li, por exemplo, que eu não gostei na época, foi uma heresia também, né, para os leitores de quadrinhos, O Cavaleiro das Trevas. O primeiro ou o segundo? O primeiro. O segundo é unanimidade, todo mundo detestou. Né? Mas o primeiro, quando eu li, eu não gostei. Aquele monte de tela de TV, eu não entendi na época. Né? Eu tinha lá meus 13, 14 anos. Aí quando eu entrei na faculdade de jornalismo, já com outra mentalidade, a gente fez um trabalho e o professor mandou a gente ler. Ou ler o Watchmen ou ler o Cavaleiro das Trevas. Eu escolhi o Cavaleiro das Trevas. E eu li, aí eu entendi a genialidade daquela história. Né? Então, às vezes, a gente precisa um pouquinho de maturidade também. Aquele crítico da Veja talvez não tinha maturidade suficiente quando ele fez a crítica dele. Beleza. E você acha que os estúdios deveriam criar e manter uma identidade de tema musical e sempre segui-la? Ou você acha que tá bom do jeito que tá? Desculpa, não entendi a pergunta. Você acha que os estúdios deveriam criar e manter uma identidade de tema musical e sempre segui-la ou não? Eu acho que é possível fazer mudanças, sempre se pode. Você gostou da mudança com o Homem de Aço? Com o Homem de Aço? Então, é aquilo que eu te falei. A trilha sonora é bonita, ela é boa, ela só não identifica o Superman. Eu não consigo ver o Superman ouvindo aquela música. Não consigo imaginar o Superman voando, não consigo. Né? Então, quer dizer, não que a trilha seja ruim, ela não é ruim. Né?
Mudança é necessária. Por que foi mudado agora no Homem de Aço? Porque era um outro personagem, uma outra visão do personagem, um outro diretor. Eu acho válido. Mas precisava ter uma coisa mais grandiosa, Mas né? exatamente, Poxa, ele é precisava ter um tan-tan-tan ali no Superman. Precisava de um tan-tan-tan. Precisava. Os tan-tan-tan são importantes. Vamos lá, última pergunta aqui, ó. Quais são as suas trilhas sonoras favoritas? Aquelas que te deixam arrepiado quando você ouve? Uma, Superman. Superman, claro, sem dúvida. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, então é inesquecível, né? Pra mim, uma criança de 7 anos de idade vendo aquele cara voando, eu acreditei que um homem podia voar. Né, com meus 7 anos. Na verdade, isso estava no cartaz, né? Tava no cartaz. Você vai acreditar que um homem pode voar, Exatamente. E eu gosto muito do Indiana Jones. A trilha sonora do Indiana Jones é clássica também. De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro eu gosto. Star Wars também é clássica. Tubarão eu acho muito boa. Mas Tubarão só fica no Então, mas ela consegue criar aquele clima. Você fica né? assim, colocando os pés pra cima do sofá. Você prestou atenção no filme do Tubarão, que o Tubarão praticamente não aparece? Ah, é. Era um boneco mecânico que não funcionava tão bem assim. Então, mas ele quase não aparece. As cenas, ela aparece o quê? Ela aparece a câmera se mexendo e você imaginando a visão do tubarão, né? Então, e a trilha sonora consegue te colocar naquele clima. Então, é uma trilha muito boa. O que mais? Qual mais? Mulher Maravilha. Da década de A trilha 70. da Mulher Maravilha, do seriado, né? Não teve E o filme do Hulk? ainda. Você lembra do Hulk? Lembro, a trilha do Hulk. Aquela- melancólica aquela Nossa, música, né? Muito triste. Música de piano. Nossa! Mas, mas marcou o personagem. Marcou o personagem. Era- E era aquela coisa, era aquela cena sempre terminava da mesma forma, né? O Bruce Banner, né? O David Banner, né? Não era Bruce, era David. David Bruce Banner. Era David Banner. Ele indo embora. Né? Ele indo embora com a mochilinha dele nas costas, lá, pedindo carona na estrada, e a música tocando. O nome da música é The Lonely Man, não sei se você sabe, né? O Homem Solitário. O Homem Solitário. Então essa também foi marcante. Legal, então. Bom, mostra pra mim a outra imagem, por favor. Essa aqui é a imagem do Pastel Nerd, do qual você é colaborador. Inclusive ali, ó, tem a última matéria que você escreveu, que é... Nada novo na nova Miss Marvel. Eu sou um reclamão, né? Reclamo de tudo. Reclamo de pois trilha sonora, reclamo da trilha... Então tá bom, eu vou te dar alguns segundos pra você falar da nova Miss Marvel. Da nova Miss Marvel. Eu gostei da nova Miss Marvel. A história é divertida, é uma história legal, mas ela não é revolucionária que nem tá todo mundo falando. Todo mundo acha que, ai, nossa, é o melhor quadrinho do ano. Não é. Mas é um bom quadrinho, mas não é espetacular, não. Beleza, então. Bom, então esse daí, o contato do Pastel Nerd, a gente já colocou do Mutante, né? Coloca aí pra mim, por favor. Mutante não. Não colocamos? Não, acho que não. Mutante X, que esse aqui é o seu site, que é o blog Raio X, né? Exatamente. Que é o mutantex.wordpress.com. E o outro é o Pastel Nerd. O pastelnerd.wordpress.com. Tem o O na frente, né? O Pastel Nerd. Tá escrito lá, o pastelnerd.wordpress.com. E aí são as matérias que você escreve para lá, junto com o Maurício, junto com quem mais? O Ben Santana, o Carlos Alberto Bárbaro, o Fábio Shoa. Legal. E o Gustavo Dyer também. Então, Gustavo Dyer é perito em filmes trash. Se você tiver interesse em saber sobre filmes trash, chama ele para próximo contexto. Quero agradecer você pela presença aqui. O papo foi bem legal. Eu queria muito falar sobre isso, né? Inclusive no Livros em Pauta eu quero essa temática lá também. Vamos ver se a gente acha um especialista em trilha sonora. Trilha sonora também, né? O acadêmico, aí coloca você junto lá. É porque eu não sou acadêmico, eu sou apenas um apreciador de trilha sonora. Mas é isso que é legal. Os melhores bate-papos são esses mesmo. Então, obrigado. Legal. Espero que você volte aqui outras vezes. Opa, é só convidar. Vou convidar. E vocês de casa, um grande abraço. Espero vocês na semana que vem. Tchau.